Vamos já continuar. Há quem que não percebe o meu português. Eu sei que não consigo. Se alguma coisa não percebe, eu vou tentar explicar melhor. Para que podemos fazer pontos descendo e posto ao mesmo tempo. Pode. Antônio está a colocar uma pergunta. Sim, pode. Na prática é assim, nós usamos sempre a combinação dos pontos. Tá bem, então vamos continuar. Terminamos a parte da relação de produção dos 12 meridianos principais. Depois é dos meridianos acobrados. É a mesma regra, mas usamos os meridianos acobrados. Os meridianos acobrados são estes, não é? Do pulmão. Quer dizer, são os meridianos que pertencem ao mesmo movimento, como o caso do pulmão e intestino grosso. Ambos pertencem ao movimento metal. Depois, estômago e baço, ambos pertencem ao movimento terra. O fígado, vesícula biliar, madeira, não é? Coração, intestino delgado, fogo, e a rim, bexiga, água. E depois aqui, pregário e tribigastora. Pertence ao movimento fogo, não é? Estamos a ver aqui, há vários de fogo. Essas estão pertencem ao movimento fogo. Eu usei o mesmo exemplo que a anterior. Imagina a dor aguda no meridiano do pulmão. Se nós não usarmos o pulmão 5, podemos usar o seu meridiano acoplado. Então, o seu meridiano acoplado é o intestino grosso, não é? E também usamos o movimento água. Porque aqui o objetivo é sempre dispersar o metal, não é? Por isso, dispersar o metal de todo o corpo, podemos usar do pulmão ou do intestino grosso. E o intestino grosso 2 é o ponto água. Por isso, quando nós dispersamos isso, ela vai fazer efeito no metal, no pulmão na mesma. Por isso, aqui também podemos usar o intestino grosso 2. É para aguda, dispersar. Se for para crônica, tipo caso de deficiência, então temos que tonificar a mãe. Outra vez, procuramos o ponto mãe do metal, do pulmão, não é? Então, é terra. Terra produz metal. Por isso, se não usarmos o pulmão novo, podemos usar a Intercross 11, ela faz o mesmo efeito, de tonificar o metal no corpo. Não sei se aqui tem alguma dúvida. Sabe o raciocínio? É a mesma coisa. Aqui sim, imagina, eu quero usar os dois. Podemos usar a Intercross 2 e pulmão 5 para fortalecer o efeito de dispersar o movimento do metal. Ou como aqui embaixo, podemos usar intestino grosso 11 e pulmão 9 para tonificar o movimento metal. Percebeu? Por isso aqui não é nada complicado. Podemos buscar outro exemplo. Imagina nós queremos um exemplo do estômago. Imagina o estômago está deficiente. Para um caso deficiente do estômago, que
que com dificuldade em fazer digestão ou costuma ter a retenção de alimentos, temos de tonificar o estômago. Podemos usar ponto próprio do meridiano e estômago. É o 41, não é? É ponto fogo. É ponto fogo. Ou, nesse caso, nós podemos procurar ponto fogo do passo. Fogo produz terra. Então, ponto fogo do passo é o passo 5. Tonificar. Para isso, para um caso de deficiência do estômago, podemos usar ponto fogo do estômago 41, ou podemos usar o passo 5, ou usamos ambos ao mesmo tempo para fortalecer o efeito. O objetivo é sempre o mesmo, é para tonificar aquele movimento. Então aqui é para tonificar o movimento da Terra. Contrário, um caso de excesso do estômago, teoricamente nós temos que se usar o meridiano, ou usar o ponto do meridiano próprio, temos que usar o ponto fino, não é? É estômago 45, para te expressar o estômago. Mas se quer usar o meridiano acoplado, é o passo, então procuramos também o ponto metal, não é? Porque terra produz metal. Então qual é o ponto metal do passo? Ou eu estou a enganar? Pois fiz uma coisa contrária. Ninguém disse nada. Tonificar é passo 2, é ponto mãe. Que te expressar é o passo 5. Eu estava a usar o ponto errado. Tonificar o estômago, podemos usar estômago 41 ou passo 2. Para te expressar o estômago, podemos usar estômago 45 ou passo 5. Compreende? Enganei aqui no passo 5. Imagina o caso do caso de ponto Ló. A Tônia está aqui deixando uma pergunta assim, podemos usar Ló. Mas ponto Ló, quando nós usamos o ponto Ló, usamos aquela combinação do ponto Ló e ponto Yuan ao mesmo tempo. Mas na prática é assim, nós tentamos usar a menos ponto possível. Sabemos que tem muitos pontos, tem efeitos semelhantes, mas usamos sempre o menos possível. Como vamos fazer? Utilizar os meridianos, ou seja, os pontos do meridiano acoplado, era se, por exemplo, para ter mais benefício ao utilizarmos estes pontos, se podíamos usar o ponto Lu como conexão. É assim, habitualmente, se nós queremos usar a ponto nó, nós quase usamos sempre o ponto fonte ao mesmo tempo. Quer dizer, usamos a fonte do meridiano afetado e ao mesmo tempo usamos o ponto Ló do meridiano acoplado. Por isso é que se quer usar o ponto Ló, temos que usar ao mesmo tempo o ponto fonte do meridiano acoplado. Nesse caso, estamos de falar do estômago, então temos que usar o ponto fonte do estômago e o ponto Ló do passo ao mesmo tempo. Ok. Pronto, só obrigado. E depois
o estômago, no fígado e vesícula biliar, na prática também usamos muito. Imagina para uma situação de hiperatividade do fígado, costumamos dispersar o fígado 2, não é? A ponto fino. E ao mesmo tempo costumamos também usar a vesícula biliar 38, acho 38, ponto Yang Fu. Esse tipo de combinação na prática nós usamos muito, quer dizer. Ou para caso deficiente, imagina para caso deficiente do estômago, do fígado. Podemos usar o fígado 8, ponto água produz matéria. Mas também costumamos usar, isso quase sempre usamos o vesícula biliar 43. Muitas vezes nós usamos o vesícula biliar 43 quando está com alguma desarmonia do fígado. Por quê? Porque está aqui. É ponto 40, estômago 43, é ponto água da vesícula biliar. E a água produz matéria. Para isso, na prática, também usamos muito este tipo de combinação. Obrigado, professor. Alguém está com dúvida? Se não, passamos para a seguir. Continua a ser aquela regra da geração da produção. Meridianos de mesma camada energética. O que quer dizer isso? Quer dizer os meridianos ou do mesmo do Taiyang, ou do Shaoyang, ou do Tai, como é que diz? É isso que quer dizer. Tai, entre pulmão é Tai de mão, não é? E passo é Tai do pé. É como Shaoyang, coração é Shaoyang de mão, não é? E rim é Shaoyang do pé. Isso chama-se mesma camada energética. Ou do Taiyang, ou do Yangming, imagina o Yangming. O intestino grosso é Yangming da mão. E o estômago é Yangming do pé. E aqui tentei sempre usar para o mesmo exemplo, porque é mais fácil. Eu tentei usar sempre o pulmão. Imagina aqui, dor aguda no meridiano do pulmão. Às vezes, imagina, por algumas razões, nós não podemos usar os pontos no braço. Alguém pode usar, não. Ou uma pessoa que está com um problema no braço. Ela disse, não quero colocar agulhas no braço. Imagina estar com uma ferida no cravo, ou uma inflamação cravo no braço. Ela disse, não quero. Então temos que arranjar outra maneira, não é? Por isso aqui... Oh... É que há um erro, desculpa. Só agora estou a ver aqui. Mas vamos ver aqui pouco. Dor aguda no meridiano pulmão. Se usamos o mesmo meridiano, é o pulmão 5. Tá? Pulmão 5. Mas quando nós não queremos, o objetivo é que expressar outra vez metal. Não é metal. Pulmão 5, sim, pulmão 5, ou intestino, até aqui podemos intestino grosso 2, não é? Ou mesmo a câmara podemos usar do passo. Do passo, mas o objetivo continua a ser expressar o metal, não é? Metal. Aqui os pontos nós usamos aqui são todos pontos que pertencem ao movimento água, porque o metal produz água.
Então, quando nós queremos usar os pontos do meridiano da mesma camada energética, então nós continuamos a procurar o ponto água. E vamos ver o passo. Qual é o passo qual é o ponto água do passo? Passo do meridiano yin, não é? Então é madeira, fogo, terra, metal, água. É o passo novo. Está correto. Está correto. Percebeu? Porque passo novo é ponto água do passo. Percebeu aqui? O passo é Tai Yin, é meridiano Yin, não é? Então, a ordem dos 5 movimentos é madeira, fogo, terra, metal, água. Por isso, o passo novo é ponto mar. Se nós voltarmos àquela tabela, é ponto mar. Mas pertence ao movimento da água. Por isso, para dispersar o metal no corpo todo, temos que procurar o ponto água. Isso aqui também, só este exemplo, imagina só este exemplo, nós também, às vezes nós tratamos, por exemplo, dor no joelho, mas usamos os pontos no cotovelo. Se calhar vocês já ouviram isso, não é? Ou tratar a dor no cotovelo, usamos os pontos perto do joelho. Então aqui é uma regra, tá vendo? Se a dor fica, imagina, agora eu esqueço isso. Se a dor fica no joelho, no meridiano passo, uma dor aguda. Então nós não queremos usar os pontos perto do joelho, queremos usar os pontos no cotovelo. Então como fazemos? É o contrário. Então aqui nós podemos usar o pulmão 5 para tratar uma dor aguda na perna, no meridiano do passo. O contrário também funciona. Percebeu? Aqui. Segunda, a dor crônica no meridiano do pulmão. Imagina se fora para se usar o ponto próprio do meridiano pulmão é o pulmão novo, não é? Ou o intestino grosso 11, já falamos. Intestino grosso 11. Mas o objetivo é procurar alguma coisa, algum ponto para tonificar metal. O que é tonificar metal é terra. Pois aqui erro está aqui é metal. Aqui é metal. Aqui é um erro. Percebeu? Aqui, arrisca isso. O passo, quando nós queremos usar o meridiano passo é o meridiano yin, como eu disse. Os 5 pontos antigos é madeira, fogo, terra, metal, não é? O que produz metal é terra. Por isso procuramos o ponto terra do passo. E aqui é o passo 3. Pertence ao movimento terra, que tonifica o movimento metal. Corrigir este erro aqui. Aqui foi um engano. Foi um engano aqui. Percebeu aqui o raciocínio? Sim. Outras situações podemos, imagina, podemos usar outro exemplo, podemos usar o meridiano Shaoyang. Temos aqui o Shaoyang, é o Trebequecedora e vesícula biliar. Nós usamos, imagina, para uma situação de excesso do vesícula biliar. A pessoa também pode ficar com tipo enxaqueca, imagina enxaqueca. É um caso mais comum. Tipo enxaqueca, normalmente a enxaqueca do vesícula biliar fica mais um lado, não é? O lado esquerdo ou o lado direito, no trajeto do meridiano a vesícula biliar. Então, se for tipo dor aguda, então nós podemos usar a vesícula biliar 38, é ponto fim do vesícula biliar para dispersar.
Sim, também podemos usar o fígado 2, também é dispersado, não é dispersado de madeira. Mas quando nós queremos usar os pontos do meridiano da mesma camada energética, podemos usar a terbiquestora. Nesse caso, nós usamos qual ponto? Procuramos madeira produz fogo. Ainda procuramos o ponto fogo da terbiquestora, não é? É qual? É o terbiquestora 6. Acho que terbiquestora 6. Chama de Tziko. É aquele ponto que fica a 3 string acima do polegar do punho. Por isso, na prática, nós usamos muito este ponto aqui. Eu teria que estourar 6 para enxaqueca. Usamos muito. Só que às vezes nós não sabemos por quê. Porque usa este ponto. Está aqui. Porque o Trebigestora e a vesícula biliar pertence ao mesmo não. Que ambos são meridianos Shaoyang. Por isso, dispersar um vai dispersar outro ao mesmo tempo. E como nós também, às vezes, usamos para colocistite, inflamação da vesícula biliar, não é? Nós usamos, por exemplo, o vesícula biliar 38, mas também costumamos usar este aqui para tipo mal-estar na zona hipocondria. Mas por quê? Porque está aqui. A causa está aqui. Por que usamos? Porque eles pertencem ambos são meridianos Shaoyang. Por isso não é só teoria, nós usamos na prática mesmo assim. Só que muitas vezes é o que nós não pensamos, porque aqueles protocolos no livro estão com esses pontos. Tem sempre uma razão atrás. Continuamos. A reação da produção continua a ser esta, não é inibição, é produção. Meridianos mãe. Isso já não é meridiano acoplado nem da mesma câmara energética, é meridiano mãe. Imagina qual é o meridiano mãe. Madeira produz fogo, por isso nós dizemos que o fígado é meridiano mãe do coração. Aqui diz usa-se o ponto próprio do meridiano mãe para tonificar o meridiano filho. Relativamente, não é? Imagina, nós queremos usar o ponto baixo para tonificar o pulmão. Temos que usar o ponto próprio. O que quer dizer isso? Temos que usar, se for nesse caso, temos que usar o ponto terra. Porque passo pertence à terra. Então, o seu ponto próprio, em chinês chama-se pan. É o mesmo movimento que o órgão pertence. Por isso, é terra de terra. O fogo do fogo, metal do metal e água da água. Vamos ver um exemplo. Imagina o meridiano do fígado, cujo meridiano mãe é rim. Sim, não, porque está aqui a água produz madeira. Por isso, o rim é meridiano mãe do fígado. O ponto próprio do meridiano rim é rim 10. É ponto água. Vamos ver, então, exemplo. Para tratar a síndrome de deficiência do fígado, imagina deficiência do yin ou deficiência do sangue do fígado, podemos usar o ponto próprio, não é? Podemos usar, imagina aqui, não, eu quero só usar do fígado, depois do fígado 8, não há problema assim, está correto. Ou podemos usar também vesícula biliar 43, segundo as regras anteriores. Mas agora não, eu quero usar o ponto
do meridiano mãe, então usamos o rim 3, porque rim 3 pertence à água. Assim serve para tonificar a madeira. Percebeu? Por isso nós dizemos os pontos é como aquela frase, vocês dizem, que todos, como se todos os ramos, todos os caminhos chegam a Roma. Nós tentamos sempre procurar o melhor, quer dizer, os pontos mais fáceis, ou mais fáceis de usar para obter o efeito, ou para atingir o seu objetivo. Professor, Sim, aqui há alguma dúvida? e neste caso também se podia usar o da bexiga, o 40? Que não sei se é o... Sim. Quer dizer, sempre está de usar o meridiano yang, né? Que aqui estamos a usar o meridiano yin, não é? Do rim, do madeira, sim. Se quer usar o meridiano yang, é bexiga, então vamos procurar o ponto bexiga, a ponto água da bexiga. É o 60 e... quase no final do dedo, não é? 60, não. 7 é metal. 67 é metal, é 66 é água. A água produz madeira. Por isso aqui se quer usar bexiga. É bexiga 66. Porque ela pertence também ao movimento água. Está aqui. E a água produz madeira. Essa é a regra tonificada. Contrário. Quer mais um exemplo? Mais um exemplo. Imagina, nós vamos buscar um caso do coração. Imagina o coração. Deficiência do yin ou deficiência do yang, ou deficiência do fogo do coração. Nós podemos usar do coração, imagina o coração, tá? Podemos usar o ponto meio do coração para tonificar o coração. É o coração novo, não é? Coração novo, porque a madeira produz fogo, não é? Também podemos usar, se quer usar o meridiano acoplado, podemos usar intestino delgado para tonificar o 3. Ponto madeira. Aqui é sempre ponto madeira. Né? Ou usamos o mesmo câmara energética. Câmara energética. Podemos usar o rim, não é? Rim pertence ao São Yin, é São Yin do pé. E coração é São Yin de mão. E aqui outra vez procuramos qual é o ponto madeira. Porque madeira que produz fogo. Então é rim. Primeiro. Tá vendo? Quando nós olhamos para este ponto, nós podemos usar este ponto para às vezes, para, como se diz, para o coração às vezes para de bater. Nós podemos estimular o rim primeiro com força, não é? E isso ajuda a recuperar o batimento do coração. Mas por quê? Está aqui, está a ver? Porque era ponto madeira. A meridiano yin, meridiano yin primeiro ponto, o yin é madeira, não é? Mas agora não, agora queremos usar o seu meridiano mãe. Então, o que produz fogo é fígado, não é? Fígado. Então, vamos procurar o ponto madeira do fígado. É fígado. Cena. É eu, é.
Entendeu? Porque o ponto fígado 1 é madeira. E madeira produz fogo. Oh, quem está lá a conversar? Percebeu? Aqui há alguma coisa de confusão. Se tiver alguma coisa que está sentindo confusão, então vou tentar explicar melhor. Não há dúvida, pois não. Não é nada. Depois, se tiver tempo, vocês podem tentar organizar a mantabera com, imagem para deficiência do coração, quais pontos eu posso usar a manista. Ok, isso é relação do coração, mas eu vou usar os meridianos mais. Contrário. Relação de produção, meridianos fino. Então, é para te expressar, não é? Uma outra vez. Imagina, meridiano fino. O passo, então, ser o meridiano fino é pulmão. Porque terra produz metal. Não é para isso, é meridiano, o meridiano fino do passo é pulmão. Imagina o meridiano fino do pulmão é rim. Porque metal produz água. A mesma coisa aqui diz, usa-se o ponto próprio, quer dizer, o ponto que pertence ao mesmo movimento do meridiano. Chama-se bem próprio. Para te expressar meridiano mais. Imagina o meridiano do fígado, cujo meridiano fino é meridiano coração. Madeira produz fogo, não é? Então, para te expressar o fígado, nós podemos usar o fígado 2, como habitual, não é? Podemos usar a vesícula biliar 38. Só aquelas regras nós já falamos. Podemos usar o pericárdio. Nós chegamos a dar exemplo, pericárdio. Pericárdio fogo do pericárdio é qual? 8, não é? Aí, onde está o rato? 8. Agora não, agora é ok, eu quero usar o seu meridiano filho. Seu meridiano filho é o coração. Então, ponto, foco do coração. O mesmo movimento é o coração 8. Agora aqui, se quer usar, imagina, como eu estava a dizer, quero usar a do... Intestino delgado. assim, intestino delgado, também procuramos o ponto fogo do intestino delgado. É o 2. Para tratar síndrome de excesso de fígado, usar o coração 8. Normalmente nós usamos mais o mesmo tipo meridiano, quer dizer, usamos mais o yin meridiano para yin meridiano e yang meridiano para yang meridiano. Isso é mais usado. Também pode usar a intestino delgado, isso não quer dizer que está errado. Intestino delgado 5. Pois é 5. É 5. É 5. É 5. É ponto fogo. Ponto fogo. Se usar o intestino delgado, é ponto fogo, é intestino 5. Tá, não é 2, enganei-me. Essa continua a ser a regra de produção entre os 5 movimentos. Depois, contrário,
a relação da inibição dos 5 movimentos. Isso muitas vezes nós podemos usar só os pontos do mesmo meridiano. Imagina,